1 de João, capítulo 2, do verso 12 ao verso 14. A palavra de Deus diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. Graças a Deus. Pai amado, vem falar ao nosso coração mais uma vez pela Tua palavra. Vem trazer esclarecimento, direção, conhecimento, Pai, que sirva para firmar a nossa vida nos princípios da Tua vontade, Pai. Porque se vivermos de acordo com a Tua vontade, viveremos melhor, Senhor. E nós queremos ouvir a Tua voz esta manhã. Nenhum de nós está aqui desejoso de ouvir doutrinas humanas, palavras de homens, filosofias. Não é isso que queremos, nem que precisamos. O que precisamos é da Tua palavra, trazendo direção, mostrando o caminho, mudando a nossa vida e nos alimentando espiritualmente. Fala ao nosso coração esta manhã, Senhor. Eu te peço por misericórdia, usa a minha vida como um instrumento do Senhor, me dá unção do Espírito Santo para que debaixo deste poder a Tua palavra seja ministrada e ela chegue aos nossos corações, rompendo as barreiras, para que possamos ouvir a Tua voz. É isto que eu te peço junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Podem sentar. Amados, o apóstolo João está aqui trazendo uma carta, uma palavra à igreja, e nesses versículos que nós acabamos de ler, ele se refere a 3 tipos de pessoas diferentes dentro da igreja, já que a carta de João é para a igreja de uma maneira geral, é uma carta universal, não foi destinada a uma igreja específica, mas aos crentes de uma maneira geral. E pelo que João diz aqui, eu percebo que há pelo menos 3 níveis diferentes de maturidade dentro da igreja de Jesus. Nós não temos todos o mesmo nível de maturidade, embora sejamos todos considerados da forma igual por Deus. Deus não faz diferença entre nós, somos todos iguais diante do Senhor, mas apresentamos na nossa própria vida níveis distintos de maturidade, de crescimento, não é? E isso é mostrado aqui de uma certa maneira pelo apóstolo João, porque nesses versos que a gente leu, ele fala de filhinhos, alguns ele se refere assim, ele fala aos pais e também fala aos jovens. Veja, 3 grupos distintos. A uns ele chama de filhinhos, a outros ele chama de jovens e a outros ele chama de pais. E diz que ele escreveu para cada um destes grupos por determinadas razões. Então, baseados aqui nesse texto, eu posso identificar, junto contigo, usando a palavra de Deus, esses níveis de maturidade. E por que é importante eu identificar isso? Porque Deus está falando aos 3 níveis. Independente do nível em que eu esteja, Deus tem uma palavra para mim. E foi dessa forma que o apóstolo João se referiu aqui na carta que a gente acabou de ler. Então eu queria identificar com você quais são estes níveis e que cada um de nós essa manhã se enquadrasse, pudesse perceber claramente em que nível você, em que nível eu me encontro dentro da casa de Deus, dentro da obra do Senhor. Ao identificar os níveis, a gente pode então se identificar com algum deles e entender o que Deus está esperando de nós no nível em que nós nos encontramos. Veja, é uma palavra para cristãos.
O apóstolo João não está falando para o joio, ele está falando para o trigo. Mas mesmo assim o trigo tem níveis diferentes de maturidade. Não confunda com o joio. O joio não é contado nesta palavra de João, mas sim o trigo, que apresenta, mesmo sendo trigo, níveis diferentes de maturidade. Um nível inferior de maturidade não quer dizer que eu sou o joio, mas quer dizer que eu tenho um caminho pela frente para amadurecer e me aperfeiçoar. Mas ao trigo o apóstolo está falando e também é ao trigo que eu quero falar esta manhã. Primeiro nível de maturidade, descrito aqui por João, são aqueles que ele identifica como filhinhos, mais carinhosamente falando, né? Mais até do que aos jovens. Aos jovens ele diz simplesmente jovens. O filhinho parece que está num nível inicial da sua caminhada com Deus. E é tratado com todo carinho pelo apóstolo João ao se referir assim a estes, não é? E qual é a característica do filhinho? É este que está no primeiro amor, que converteu-se recentemente, que conheceu a verdade recentemente e está no início da sua caminhada com Cristo. Talvez hajam muitos de nós aqui na igreja nessa condição de filhinhos, porque recentemente tiveram um encontro com Cristo, recentemente começaram a ouvir a palavra de Deus e estão nesse processo de transformação provocado por Deus na vida de cada um de nós que crê no Senhor. Então, que características a Bíblia aponta para estes que estão neste nível de maturidade? Veja, olhando a palavra de Deus em outros textos que nós vamos ver aqui, leia comigo a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, um pouquinho antes aí da de João, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 1 e 2. O apóstolo Pedro fala nestes termos: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A característica principal desse filhinho, desta criança na fé, deste recém-convertido, é que ele se alimenta desse genuíno leite, o leite espiritual que ajuda ao seu crescimento. E através do receber este leite, ele vai gradualmente, como diz o versículo 1 aqui, se despojando, tirando da sua vida a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja, as maledicências, tudo aquilo que fazia parte da vida de todos nós, quando estávamos no mundo, sem Cristo, sem Deus. Vivíamos uma vida assim, de fofocas, de maledicências, de hipocrisias, de inveja, todo esse tipo de coisa. Mas a Bíblia diz que este filhinho, este recém-convertido, vai recebendo a palavra de Deus e automaticamente vai se despojando destas coisas, vai se fortalecendo com o genuíno leite que ele vai recebendo. Então, essa fase de filhinhos é a primeira fase da conversão. É o momento em que eu preciso demais desse genuíno leite, que são as doutrinas fundamentais da fé cristã. Veja, nessa primeira fase de filhinho, você não precisa estudar teologia, né? Você não está necessitado de estudar teologia sistemática, mas você precisa conhecer os fundamentos da fé, as doutrinas básicas da fé em Jesus Cristo, porque são elas que vão fundamentar o resto da sua carreira cristã. São elas que servirão de base sobre a qual você vai construir a sua vida cristã. Então é esse o momento que a Bíblia chama de filhinhos e coloca aqui como básico a doutrina, a palavra, o genuíno leite que eu preciso receber para trazer o alicerce para a minha fé, sobre o qual eu vou construir a minha vida cristã. E veja, nessa fase, que é uma fase pela qual todo cristão passou ou está nela. Se você é cristão, se você se converteu,
você está nela. E se você já é cristão há mais tempo, você já passou provavelmente por ela. Mas é uma fase que engloba todos nós passamos pela fase de sermos os filhinhos, aqueles que chegaram à fé. Ainda não estamos prontos para um alimento mais sólido, mas necessitamos demais desse leite genuíno que nos alimenta nessa fase da vida, como as crianças, não é? Nasceu uma criança, um recém-nascido, você já não joga uma mamadeira de feijoada nele, não é? Você vai no leitinho, ele vai ali crescendo, e aquilo é suficiente, apenas o leite materno é suficiente para ele ter tudo o que ele necessita para crescer com saúde, bem forte, bem robusto. E essa é uma realidade. Mas ele não está preparado ainda para comer uma feijoada, para comer um mocotó, não é? Não é ainda a hora dele receber esse tipo de alimento, até porque ele não aguenta isso, ainda é demais para a sua constituição física, não é? E a Bíblia fala um pouco sobre isso. Ela fala em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, nos 3 primeiros versículos, nos 2 primeiros versículos especialmente. 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ainda é uma fase que a carnalidade se manifesta ainda com mais facilidade, porque está a pessoa num nível de aprendizado, ainda está se despojando daquilo tudo, mas algumas coisas ainda estão presentes na sua vida. Ela não está ainda preparada para um alimento mais sólido. Paulo diz isso à igreja em Corinto. Ele diz: eu até gostaria de dar um alimento, mas não é possível, porque vocês não poderiam suportá-lo. Da mesma forma que um recém-nascido não consegue suportar um alimento gorduroso desse que eu mencionei a você. Então, Paulo diz: não é ainda a hora, porque uma evidência disso é que ainda se manifestam várias obras carnais na vida de vocês, porque estão nesta fase de crianças. São ainda crianças na fé e ainda não podem suportar um alimento mais sólido, porque a carne ainda tem prevalecido sobre o Espírito, embora no Espírito Deus já tenha feito a obra na vida de vocês. Essa é a característica da fase infantil, da fase de filhinhos. Mas veja mais o que diz 1 Coríntios 3:3. Ele fala: portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? A evidência dessa carnalidade é esse tipo de comportamento que ainda vem resquício desse passado no mundo de pecados, que ainda é comum na vida de um filhinho, de uma criança, não do joio, não estou falando do joio, mas desse genuíno convertido que ainda apresenta na sua vida esse tipo de obra em razão dessa falta de maturidade espiritual. É dessa forma, então, que uma criança na fé ainda comete os seus erros dentro da igreja, no mundo, no ambiente em que ela vive, ainda vive um pouco afetada por maledicências, por ciúmes, por grupinhos, por contendas. Isso ainda faz parte da sua vida e a Bíblia enumera aqui para nós essa característica. Diz mais a palavra de Deus em 1 Coríntios 14, versículo 20. Vamos ler? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20, diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Veja, a criança na fé, ela ainda é menina no juízo. Ela não consegue julgar muito bem, discernir muito bem as coisas. Ela ainda mistura os conceitos. Ela ainda mistura os conceitos que ela aprendeu no mundo com aqueles que ela agora está aprendendo na igreja. É normal isso acontecer,
nessa fase da nossa vida cristã. Eu não posso olhar para um novo convertido e desejar que ele já tenha toda a maturidade, todo o conhecimento, toda a transformação de vida que eu vou encontrar numa pessoa de mais tempo no Evangelho. Então, é comum ainda que essa pessoa tenha dificuldade no seu juízo, ainda seja menina no juízo, ainda não entenda muito bem as coisas e não saiba discernir muito bem o que é certo, o que é errado, o comportamento correto que ela deve adotar. Então, assim a palavra de Deus coloca as coisas nesse nível, porque uma pessoa menina no juízo ainda não sabe usar as armas espirituais, que um crente mais experiente tem condição de se utilizar. Dessa forma a Bíblia fala. E Efésios capítulo 4, verso 14, vamos ler? Efésios capítulo 4, versículo 14. Paulo diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É característica dessa fase de menino, de criança espiritual, que nós sejamos manipulados, levados ao redor, não tenhamos uma constância necessária na nossa vida, ainda sejamos levados por doutrinas, porque ainda estamos aprendendo. Então, nessa fase, alguém vem com uma coisa nova, alguém vem com um ensinamento novo. Eu ainda não tenho discernimento para recusar aquele alimento falso e acabo ingerindo estas coisas. Então, sou como um menino levado ao redor pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. É nessa fase de novo convertido que às vezes a pessoa se confunde em algumas coisas, ela é levada a raciocínios errôneos a respeito das Escrituras, se confunde muitas vezes, e é uma realidade que a Bíblia coloca aqui para nós, porque falta à criança um alvo certo, uma maturidade que deixe ela realmente firmar raízes, né? Ter ali aquele posicionamento coerente. Isso ainda falta nesse nível de maturidade. Então, são facilmente enganados por falsos profetas, por doutrinas erradas, por causa da falta de conhecimento. Como a própria Bíblia diz, errais porque não conhecem as Escrituras. Então, isso é comum desta fase infantil. Como eu disse aqui e repito, todos nós ou estamos nesta fase ou já passamos por ela, mas ela faz parte da vida de todo cristão. É um nível de maturidade que chegamos quando conhecemos a Cristo e começamos a frequentar a igreja do nosso Senhor. Esses são os filhinhos. E agora, como eu disse, cabe a nós nos identificar. Será que eu estou nessa fase? Não há nada de errado em estar nessa fase. Ela é uma fase da vida como outra qualquer. Assim como não há nada de errado em ser criança. Há alguma coisa de errado em ser criança? Quando se tem 4 anos, quando se tem 5 anos, quando se tem 6, 8, 10, é normal ser criança. Agora, quando se tem 80, já não é muito normal ser criança, né? Até diz que depois de velho volta a ser criança de novo. Mas, quando se tem 50, dá para ser criança? Deve ter algum retardamento, né? Se com 50 está com comportamento de criança, já há uma patologia associada a esse comportamento, concorda, irmão? Na fase em si não há nada de errado nela. O problema é, depois de 10 anos na igreja, eu ainda estou provocando contenda e ciúme entre os irmãos, tem alguma coisa errada. Já passou do tempo de eu amadurecer e eu ainda não amadureci. Veja como é importante identificar as fases, não para discriminá-las, mas para entender que elas são normais e comuns. É normal eu ver um novo convertido, ainda com algum tipo de dúvida, ainda hesitante em algum tipo de comportamento, isso não me choca. Isso é absolutamente normal. Agora, é chocante ver uma pessoa com 20 anos do Evangelho, ainda hesitante, ainda com comportamentos esquisitos. É ou não é, irmãos? Vamos identificar em que fase estamos. Até para que a gente se perceber. Se Deus nos falar essa manhã,
Sou eu este que já tenho 20 anos, mas continuo nessas contendas, nesses ciúmes. Eu tenho que mudar, a menos que eu queira ser taxado de retardado para o resto da vida. Você quer ser taxado de retardado? Então mude a sua vida, cresça, se alimente melhor, comece a comer algo mais sólido, porque você já está na idade para isso. Você já não tem mais que se alimentar do leitinho, você já pode comer algo mais sólido, que venha fortificar e solidificar cada vez mais a sua vida. Esta é a primeira fase. O apóstolo João, também no seu texto, se refere aos jovens. Ele já coloca os jovens num segundo nível de maturidade. Ele já atribui aos jovens um segundo nível de responsabilidade. E quais são as características de um jovem? Não apenas na idade, mas na maturidade, não é? E a gente sempre, às vezes, se questiona com relação a isso. Às vezes eu sou questionado por alguns, pastor, qual é a idade para nós batizarmos uma criança? Olha, não tem idade. Eu não vou dizer uma idade, porque qualquer idade que eu determinar, eu posso não estar fazendo um juízo correto sobre a situação. Porque o que importa não é a idade física, o que importa é a maturidade. Como eu falei para você, às vezes você pode ter uma pessoa de 50 anos que é imatura. Então a importância não está na idade biológica, física da pessoa, mas sim no seu nível de maturidade. Cabe aos pais, quando me apresentam uma criança com desejo de batizar-se, cabe aos pais atestarem sobre a maturidade daquela criança, porque são eles que convivem com ela. Não sou eu que vou dizer, não vou batizar. Eu chamo os pais e pergunto, vocês acham que esse seu filho é maduro o suficiente, entende o suficiente do Evangelho, ou ele quer apenas ficar ali sob os holofotes do batistério, à noite as luzes se apagam, as câmeras vêm, os amiguinhos batem palma? É isso que ele está querendo? Ou ele tem realmente maturidade? Mas quem vai dizer isso não sou eu. Não tenho capacidade de julgar a maturidade de ninguém, né? Os pais que convivem com a criança que vão atestar sobre isso. Então a questão não é de idade. A Bíblia vai falar sobre essa fase de jovem, no sentido de ser alguém já com mais experiência do que uma criança, do que um filhinho, mas ainda não com tanta experiência com uma fase adulta que vai dar uma maturidade ainda maior, porque o jovem ainda traz neles uma certa impulsividade, né? Ainda traz algumas reações que já não cabem mais numa fase mais adulta, mas é também uma fase de maturidade importante. E que características, trazendo para a realidade cristã, deve apresentar alguém que está nessa fase de juventude cristã? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos abrir no capítulo número 2, da segunda carta de Paulo a Timóteo, onde Paulo está trazendo aqui várias orientações a um discípulo chamado Timóteo, que é, na verdade, um jovem, inclusive na idade, não é? É um jovem, mas Paulo está trazendo várias recomendações que se aplicam a ele, independente da sua idade, mas pelo nível de maturidade que ele já apresenta na sua vida cristã. Paulo, então, no capítulo 2, vai começar a enumerar algumas características que deve ter alguém que quer ser chamado de jovem, que quer estar nessa segunda fase de maturidade, que já não quer mais ser criança na fé, mas que está num segundo nível de maturidade. Versículo 2 diz assim: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja o que Paulo diz. Você, jovem, já está numa situação, já está num patamar que você já pode propagar a bênção que você recebeu. Você já está na situação de agora ensinar. Antes você era apenas ensinado. Antes você apenas recebia ensinamento. Mas ao chegar ao nível de maturidade que chamamos aqui de jovem na fé, você já tem o suficiente para compartilhar com outros,
para repartir com outros o entendimento que você recebeu. E é a função que Paulo está dando ao jovem discípulo chamado Timóteo. Ele vai transmitir a homens fiéis e também idôneos, e estes, por sua vez, vão instruir a outros. Então, na fase jovem, eu já não estou mais apenas recebendo, eu agora começo a dar. Característica daquele que passou da fase infantil. A fase infantil também é caracterizada por esse pensamento de que eu venho à igreja para receber, que todo mundo tem que me servir, que eu preciso ser o centro das atenções. Isso não é um comportamento infantil? As crianças não são assim? Criança, quando você não está notando, ela faz alguma coisa para você notar ela, não faz? Ela planta uma bananeira, joga um cristal no chão, ela faz alguma coisa, não faz? Para você perceber que ela está ali e que ela requer a sua atenção. Ela não está disposta a dar nada, muito pelo contrário, ela está disposta a centralizar tudo nela. Já na fase jovem, já numa fase um pouco mais madura como esta, a juventude cristã, Paulo já começa a dizer que agora nós estamos para compartilhar. Nós servimos para instruir a outros e podemos compartilhar as bênçãos que temos recebido. Versículo 3 da mesma carta. Ele diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz para o jovem Timóteo, participa dos sofrimentos do Evangelho. O jovem já está capacitado a perceber que o Evangelho não é só bênção, que o Evangelho não é só conto de fadas, que há uma realidade até de sofrimento, por causa de Cristo e em nome de Cristo. A criança não tem ainda a capacidade de entender isso. A criança ainda fica na ilusão de que tudo é bênção, né? De que tudo é para mim, é tudo para mim, eu sou o centro das atenções, Deus me ama e tudo Ele vai fazer e tal. Esse é o pensamento da criança. O jovem já chegou a um nível de maturidade que ele já percebe que no Evangelho também estão inseridas outras situações e até de possível sofrimento por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho, por causa do cumprimento do seu papel como cristão. Você pode até sofrer perseguição, rejeição por parte das pessoas e até da própria família. A criança não está ainda preparada para isso, mas o jovem já é confrontado com essa realidade, já tem maturidade para entender que não é só um mar de rosas a vida cristã, mas que também estão inseridos aí sofrimentos. Versículo 4, ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O jovem já é instruído a colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Ele já tem condição de maturidade suficiente para entender que ele não pode servir a dois senhores. Enquanto a criança ainda está titubeando entre um comportamento e outro, entre uma carnalidade e uma espiritualidade, na vida do jovem já não há mais espaço para isso. Nesse nível de maturidade, ele já precisa entender que ele tem que colocar Deus em primeiro lugar, que não há espaço para nada em primeiro lugar que não seja de Deus. Então, diz Paulo de uma maneira bem clara, nenhum soldado em serviço, ele está dizendo, você é um soldado e você está em serviço, você não está de folga, você não está na folga do quartel, você está no serviço lá, você está ali, de plantão, e desta maneira você não tem o direito de se envolver com os negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que te recrutou. Então você vai colocar em primeiro lugar a satisfação daquele que te chamou. Veja, inverte a situação. Como criança você acha que Deus existe para te satisfazer. Como jovem, você já começa a perceber que você existe para satisfazer a Deus. Deus não existe para realizar os teus sonhos ou para realizar os teus prazeres, mas você existe para cumprir as expectativas de Deus a seu respeito.
Então o jovem, ele se coloca numa posição de que ele agora deve colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Em primeiro lugar na sua vida devem estar as coisas do Senhor. Essa é uma evidência da maturidade um pouco mais elevada do que a de crianças. Versículo 5, vamos ver? Olha o que Paulo diz. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O que Paulo está dizendo ao jovem Timóteo? Que agora existem normas para a sua vida. Agora existem regras para a sua vida e como um atleta deve se submeter às regras, você também precisa se submeter às regras e às normas da vida cristã. Na fase jovem, você agora é discipulado, você é disciplinado, você é ensinado a obedecer regras. Na fase infantil, nós temos a tendência a achar que não há regras. Não há limite. Eu posso fazer o que eu quiser, Deus me ama, né? E Ele vai relevar, Ele vai entender, né? Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Essa é a fase infantil. Mas quando você atinge um nível de maturidade um pouco maior, você começa a perceber que você precisa de disciplina para a sua vida. Que você precisa ser disciplinado. Você precisa ser uma pessoa regrada. Você precisa ser uma pessoa com normas de vida e de conduta, porque você não é mais uma criança. Não é assim na fase também da nossa vida? Não é na fase da juventude que você recebe a chave de casa? E olha a responsabilidade em ter a chave de casa, já pensou nisso? Você pode ser indisciplinado tendo a chave de casa, tendo direitos que vão trazer também deveres acompanhando estes direitos. Então é desta fase que a gente está falando e eu preciso me identificar nela, se é que eu estou nela. Veja o versículo 6 de 2 Timóteo, diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Veja, o que Paulo está dizendo é que o jovem participa dos frutos da obra do Senhor. Você chega a um nível de maturidade em que não só você serve a Deus, mas como também colhe frutos para a sua vida. Colhe frutos que melhoram cada vez mais a sua maturidade cristã. É uma fase de contínuo progresso e aperfeiçoamento, porque à medida que você planta, você também colhe, e isso se sucede continuamente na sua vida. É uma fase de crescimento também, mas em que os frutos são vividos por você. Versículo 15 de 2 Timóteo. Olha o que Paulo diz a ele. Procura apresentar-te a Deus como, irmãos? Aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. O que é a palavra da verdade, hein? É a Bíblia Sagrada. Essa é a palavra da verdade. Nessa idade espiritual, você já maneja bem essa palavra. Característica da criança, ela não sabe ainda manejar. O pastor diz assim, vamos abrir Abacuque. Coitada, ela fica desesperada, né? Ela fica sem rumo nessa hora, né? Ela fica ali, vai a Bíblia para cá, e depois vira a Bíblia para lá, e vira a Bíblia para cá, e vira a Bíblia para lá, e fica se abanando com a Bíblia o tempo todo, né? Porque ela não consegue achar o livro. Essa é a característica infantil. Mas a característica da maturidade é manejar bem a palavra da verdade. É aprovado. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, não tendo que se envergonhar, porque na sua vida, aqueles erros da fase infantil já passaram, aquelas carnalidades, aqueles erros bobos já não são mais cometidos. Então já se apresenta aprovado, aprovado por Deus, aprovado por os homens e aprovado por si mesmo. Não tem pesos na sua consciência, porque sabe que está vivendo corretamente diante de Deus. Apresenta-se a Deus aprovado como alguém que não tem do que se envergonhar e, por consequência, maneja bem a palavra da verdade. Sabe utilizar-se da palavra da verdade para a sua própria vida.
sabe aonde encontrar na palavra de Deus aquilo que ele precisa, o alimento, o remédio, a solução que serão importantes para a sua vida. Essa é uma fase de maturidade que sucede à fase infantil pela qual todos nós passamos. Veja agora, versículo 16 e 17. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Veja, não se envolve em falatório inútil, não se envolve em fofoca, não se envolve em maledicência, porque lembra do que eu falei? Isso tudo era da criança. Isso tudo era coisa de criança que se envolve na fofoquinha, que fica falando pelos corredores, que fala a boca pequena, diz, vou contar só para você, mas você não conta para ninguém, não. Isso é coisa de criança. Criança que brinca de telefone sem fio, né? Mas a notícia sempre chega diferente na outra ponta, e a gente não aprende com isso, né? Mas a Bíblia diz que o jovem já não mais se envolve em falatórios inúteis, profanos, que não vão trazer nada de produtivo para a sua vida. Muito pelo contrário, ele evita estas coisas, ele foge destas coisas, como a palavra de Deus aconselha. Versículo 21, diz assim, o apóstolo Paulo a Timóteo, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Deus conta com os jovens para a sua boa obra, irmãos. É nessa fase de maturidade que nós estamos no pico para servir a Deus. É nesse momento de maturidade que nós estamos na fase melhor para sermos instrumentos do Senhor. Só que o texto diz aqui, se alguém a si mesmo se purificar destes erros. Eu já tenho maturidade suficiente para consertar os meus próprios erros. Não preciso que alguém me conserte mais. Não preciso que alguém me mostre o meu erro. A maturidade já me faz consertar a minha própria vida. É diferente da criança. A criança, se você não corrigi-la, ela nunca achará que ela está errada. Criança nunca acha que está errada naquilo que está fazendo. Pode ser a maior loucura do mundo, mas ela acha aquilo a coisa mais especial e mais certa a fazer. Já na maturidade, você já começa a enxergar os seus próprios erros. Você já está na condição de se consertar, sem que alguém tenha que te corrigir. Você já está apto a purificar-se a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo aqui, para se tornar, depois desta autopurificação, um instrumento de honra santificado, útil para o seu possuidor, para toda boa obra. Como eu disse aqui outro dia, Deus só usa instrumento limpo, irmãos. Deus só usa instrumento esterilizado. E aqui a Bíblia está dizendo que cabe uma parte a nós esse processo, de eu me identificar, de eu me purificar, de eu perceber os meus erros, como Isaías no texto que eu citei na outra pregação. Ele identifica, Senhor, sou homem impuro, de lábios impuros, que habito num povo de impuros lábios. Deus então ajudou a purificá-lo, mas ele identificou o seu problema e a sua impureza. Ele identificou, ninguém precisou dizer para ele, ninguém precisou apontar o seu erro, ele mesmo identificou. Assim devemos ser nós quando chegamos a esta fase, para sermos úteis para o Senhor. É nessa fase de maturidade que está o ápice da nossa utilidade na obra de Deus, irmãos. É dos jovens a obra do Senhor. É dessa fase, não falo de idade, mas de maturidade, que nós poderemos ser mais úteis para o Senhor. Mas precisamos atentar para a Bíblia, versículo 22. Foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Diz também a Bíblia que essa fase tem os seus problemas. Ela está muito sujeita a paixões. É uma fase em que estamos sujeitos a nos apaixonar também facilmente e, por causa disso, nos desequilibrar. E aí a Bíblia nos dá um conselho também para esta fase, fugir destas paixões.
fugir de qualquer coisa que domine o meu coração, qualquer coisa que ocupe o espaço da minha vida, mais do que Deus, irmãos. E mais, ele acrescenta, antes, ao invés disso, siga a justiça e a fé e o amor, com quem? Com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. É hora de nós escolhermos bem as nossas companhias. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então você que está nessa fase de juventude, escolha muito bem com quem você anda. O ditado popular é: diz-me com quem andas e te direi quem és. Escolhe muito bem as pessoas que te cercam, porque elas, com o seu mau procedimento, certamente influenciarão na sua vida. Você que está nesta fase de maturidade, vivendo esta juventude cristã independente da idade, cuidado com as pessoas com quem você anda. Cuidado para que elas não venham a te contaminar e decair o teu nível de maturidade, para que você se torne novamente uma criança. Porque isso também é muito prejudicial, ficarmos aí regredindo na maturidade. Maturidade é para aumentar sempre, nunca para voltar atrás. Amém, irmãos? É sempre para melhorar. E eu não posso voltar atrás. Então, cuidado com isso. E Paulo ainda diz a Timóteo, 23 e 24, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, aptos para instruir, e o que mais? Paciente. Irmão, tem paciência comigo. Mostra que você é espiritual. Tem paciência com o seu irmão aí do lado. Dá uma olhadinha para ele aí, vê se dá para ter paciência com essa peça aí. Tem paciência, é a prova da sua maturidade. O jovem, a criança, ela é impaciente. Criança não espera nada, espera alguma coisa. Você fala, menino, fica aí. Daqui a pouco o menino já está correndo, pulando para lá e para cá, né? Espera aí que eu vou te servir. Daqui a pouco ele já está lá na panela. Não é assim que funciona? Criança não tem paciência. Agora, o jovem, a Bíblia já requer um comportamento diferente, de paciência, e não de discussão, de ficar aí batendo boca uns com os outros, né, discutindo questões inúteis. Muito pelo contrário, não vive a contender o servo do Senhor e deve ser brando para com todos e apto para ensinar. Lembra que eu disse ainda há pouco? Nessa fase, você já está apto para ensinar a outros. Você não está só recebendo, você já pode ensinar. Mas como ensinar se você não dá exemplo? Como ensinar se você não é brando para com todos, não é paciente? Se você é o estouradinho, já viu estouradinho na igreja? Conhece estouradinho? Estouradinho é criança, irmão. Estouradinho não está nessa fase ainda não. Ainda está na fase anterior, ainda é um retardado. Se você achar um estouradinho na igreja, fala assim, irmão, você é um retardado, foi o pastor que falou. Fala para ele. Porque ainda não está, não passou, entendeu? Não está. O jovem, ele tem que ser manso para instruir, tem que ser paciente, até para ensinar. Irmão, para ensinar a gente tem que ter uma paciência. Professor impaciente ensina alguém alguma coisa, irmão? Todo professor tem que ser paciente. Se o professor não é paciente, ele não consegue ensinar ninguém. E é isso que Deus está aqui nos falando sobre essa fase da nossa vida. Então, apesar de jovens ser a designação aqui do apóstolo João, esse nível é um nível de maturidade que nós chegamos após essa fase infantil e que nos torna como pessoas experientes, aptas para ensinar, para sermos os irmãos mais velhos destas crianças que chegaram à igreja, desses novos convertidos, que vão se espelhar em nós, que já estamos nessa fase da juventude. Temos algo a ensinar e algo a passar. Então, se você se identifica nessa fase, veja a responsabilidade que você tem, de não apenas receber, mas também de dar. Veja a responsabilidade que você tem de cuidar dos seus próprios erros, de se autoconsertar. Veja o que Deus te falou essa manhã, para que você viva bem esta fase.
Mas o apóstolo João ainda fala de uma terceira fase, de um terceiro nível, a quem ele chama de pais. Pais. Já está num nível acima da criança, do filhinho, do jovem. Ele está agora falando aos pais. E qual é a característica dos pais da igreja? Pais também é uma fase que alguns de nós vão passar. Pode ser que alguns de nós fiquemos sempre nessa juventude, sejamos ceifados até antes, né? Deus é que sabe, mas a tendência é que o jovem um dia se torne também um pai, se torne também alguém de um nível de maturidade mais elevada. E quais as características do pai, do adulto espiritual, daquele que está pleno, na plenitude da sua vida, da sua maturidade espiritual? A Bíblia diz, abra a Bíblia na carta de Tito, na carta de Paulo a Tito, logo depois de 2 Timóteo, aonde estávamos lendo. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Olha só como Paulo fala a estes adultos que já estão nessa terceira idade, como a gente chama, já nessa fase de experiência, já no tempo dos cabelos brancos, aonde nós temos que valorizar tremendamente. Temos ou não, irmãos? Hoje, na cultura ocidental, muitas vezes falha esse problema, não é? Porque desvalorizamos o idoso. Achamos que o idoso já não tem mais nada para fazer, já está ali só atrapalhando. Ao contrário, na cultura oriental, na cultura dos japoneses e tantos daqueles povos, o idoso é supervalorizado. Pelo quê, irmãos? Pela experiência, pelo que ele tem para ensinar. O jovem, por estar no auge, né, da sua maturidade, pode achar que já não tem mais nada para aprender. Já estou na fase de ensinar, eu falei para você ainda há pouco, né? E imagina então inutilmente que não tem mais nada. Temos sim que aprender e muito. O jovem ensina, mas também aprende, até porque todo mundo que quer ensinar tem que aprender, irmão. E quem é que vai nos ensinar? São os mais experientes, né? São muitas vezes aqueles de cabelo branco que vão nos dar uma lição importantíssima. Mas para que você chegue a essa fase de pai, do cabelo branco, você também tem que apresentar um comportamento, porque senão ficamos só na aparência. E como é vergonhoso, vexatório, quando a gente vê uma pessoa de cabelos brancos fazendo besteira na rua. É ou não é, irmãos? Você não fica assim, como é que pode? Da mesma maneira, não é a idade que vai determinar. Eu estou falando a você de níveis de maturidade. A criança nova convertida pode ter 70 anos de idade, pode ter 60 anos de idade, se converteu agora, está na fase infantil, e a criança. O jovem, essa fase de maturidade que eu mostrei para você, pode ter um garoto de 15 anos que está nela, porque já passou da fase de novo convertido, pode ter também um senhor de 60, 70, nessa fase de jovem. Mas a fase adulta também não depende de idade, essa fase de paz, essa experiência que você tem para passar e para compartilhar. Embora o texto que eu usei aqui fale de pessoas idosas, de cabelos brancos, mas o exemplo que eu quero tirar para a gente, que nós temos que olhar e entender que essa maturidade deve ser acompanhada de um comportamento condizente com ela. Paulo diz que as mulheres idosas devem ser mestras do bem. O que você prefere, ser uma mestra do bem ou uma velha fofoqueira desgraçada? Hein? O que você prefere? É uma questão de preferência, né? Você quer ser mestra do bem ou quer ser uma velha encrenqueira? Barraquenta? O que você prefere, minha amada? E você, homem idoso? O que você prefere ser? O exemplo que Paulo está dizendo? Ou um homem irresponsável, babão? O que você prefere ser? A gente tem que agir de acordo com a nossa maturidade. Essa é a lição que Deus está dando para nós, irmãos. Então, nessa fase de pai,
você já tem uma capacidade a mais, de discernimento maior. Você tem mais discernimento com a criança, que não tem nenhum, e tem mais do que o jovem, porque você tem a experiência. Você já viveu isso, você já tem a experiência para compartilhar. Veja Hebreus capítulo 5, versículo 14. Olha como é diferente o comportamento do pai, que está nessa fase de maturidade. Hebreus 5,14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A criança não discerne nem bem nem mal. O jovem já começa a discernir o bem, mas na fase adulta, nessa fase de mais maturidade, eu já começo a discernir o mal. Eu já começo a ver o que o menos experiente não vê. Eu já começo a perceber o que para o outro menos experiente já não é tão claro assim. Então é uma fase também muito importante na nossa vida, porque temos como contribuir. Veja, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 19. Diz assim, olha como Paulo fala: meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo é um exemplo de alguém que está nesse nível de pai da igreja, nesse nível de maturidade, nesse nível de alguém que discerne tanto bem quanto mal. E ele se refere à igreja, os chamando de filhos, não de filhinhos, de filhos, e ele diz que ele ainda sofre as dores do parto, até ser Cristo formado em cada uma daquelas pessoas. Resumindo, o adulto, ele sofre pela formação dos filhos, ele sofre pela formação dos filhinhos e dos jovens. Cabe ao adulto, a este que está nesta terceira e última fase de maturidade cristã, este sofrimento pela formação dessas pessoas, porque ele deseja ardentemente que elas sejam melhores, ver na vida delas a imagem de Cristo. É assim que Paulo se referia à igreja: eu sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em cada um de vocês. Até olhar para vocês e ver a imagem de Cristo, no comportamento, na postura, no agir, em todas essas coisas, diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, leia comigo 4,14. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14. Ele diz: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Veja, o adulto, ele está na fase que ele pode admoestar. O que é admoestar? Chamar atenção, corrigir, porque ele tem toda a experiência para isso. E a criança não gosta de ser corrigida. Gosta? Não, não gosta. Não gosta mesmo. E o jovem gosta? Muito menos. Porque o jovem já acha que é gente, né, irmão? Ele já acha, se acha. Então, também não gosta. Mas cabe ao adulto, esse terceiro nível de maturidade, esse do cabelo branco, trazer a admoestação que a gente, embora não goste, precisa. Porque ele vai dizer com a voz da experiência: meu filho, eu já passei por isso. Você está aí nessa idade achando que tudo é fácil, né? Que é tudo, né, na energia. Mas eu já passei por isso aí. Eu posso te admoestar. Então, cabe a esta fase a admoestação, embora seja difícil, porque ninguém gosta de ser admoestado, mas é uma função desta terceira idade cristã, desta fase de maturidade. E 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo número 2, versículo 11 e versículo 12, diz assim: e sabeis ainda de que maneira, como pais a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus,
que vos chama para o seu reino de glória. Consolar e exortar, admoestar, consolar e exortar. Cabe aos pais. Você que está nessa fase, saiba que você tem muito ainda a ser usado por Deus. Não passou o seu tempo. Às vezes a pessoa se mata antes de morrer, né? Ela acha que já chegou, não, já estou velho, já não tenho mais nada para contribuir, já tem muito que contribuir. Com a sua experiência, com os caminhos por onde você passou, com as coisas que você já sofreu, com a sabedoria que Deus te deu. Então você pode ser um instrumento de admoestação para as outras fases e também para consolo. Veja, não é só admoestar, não é consolar. É às vezes nos cabelos brancos que nós vamos receber o consolo que precisamos. Então, entenda o que Deus está aqui te dizendo. Mas o que eu queria, eu creio que Deus deseja com essa mensagem, é que cada um de nós identifique aonde estamos nesse nível de maturidade. Em que nível nós estamos? E, ao identificar, entender, será que era nesse nível que eu deveria estar mesmo? Será que eu não estou um pouquinho atrasado nisso aí? Será que eu já não fui a outro nível e regredi e voltei atrás? Em que nível eu estou? Aos filhinhos, o apóstolo João, ele dá uma mensagem. Entenda no bom sentido. Deixe de ser criança. No bom sentido, né? Porque Jesus disse que nós deveríamos ser como crianças para entrar no reino dos céus, mas na malícia, não é? Não no juízo, na malícia. Então, a gente entende o que o apóstolo João está dizendo. A primeira fase do filhinho, da nova conversão, é uma fase boa, que tem suas vantagens, mas que deve passar. Eu não posso ser criança a vida inteira. Eu não posso ficar a vida inteira nesse nível. Eu preciso evoluir, eu preciso chegar um pouco mais longe. E o apóstolo João nos deixa essa mensagem de que, apesar de criança, eu preciso deixar de ser criança, mas eu preciso saber que, mesmo assim, Deus me ama e Deus me perdoa. Leia comigo o texto inicial, 1 João capítulo 2, versículo 12. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. O novo convertido, apesar dos erros, apesar da imaturidade, apesar de titubear muitas vezes entre carnalidade e espiritualidade, ele precisa saber o que está escrito aqui, que Deus perdoa os seus pecados por causa do nome de Jesus Cristo. E que isto sirva de estímulo para o seu crescimento. João está dizendo: eu escrevi a vocês, filhinhos, porque os vossos pecados foram perdoados. Creia no perdão, para que você passe dessa fase e chegue à fase jovem. Creia no perdão de Deus, não para que isso te torne um motivo para continuar sendo criança para o resto da vida, mas para que isso te motive a crescer e a melhorar na tua vida. É o que diz a palavra de Deus. Aos jovens, o que diz o Senhor aos jovens? 1 João, capítulo 2, a segunda parte do verso 14. Ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês tendes vencido o maligno. João está dizendo: jovens, vocês são vencedores. Vocês que chegaram nesta fase, passaram da fase de novos convertidos, já estão mais fortes, mais alimentados, já estão instruindo aos outros, já estão instrumentos na mão de Deus, já buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Vocês são fortes, vocês têm vencido o maligno. Deus está nos estimulando a viver essa juventude em toda a nossa plenitude espiritual, porque somos, como ele diz, vencedores. Ninguém pode nos derrotar, porque estamos fazendo a vontade de Deus. E por fim, ele também fala à terceira idade, aos pais espirituais. 1 João capítulo 2, versículo 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aos pais ele fala de conhecimento.
pais, vocês realmente conhecem a Deus. Mais do que os filhinhos, mais do que os jovens, pela experiência de vocês com Deus, vocês certamente conhecem a Deus melhor do que qualquer um outro. Então, transmitam esse conhecimento, transmitam esta experiência e sejam uma bênção na obra de Deus. Deus vai usar os jovens e os pais para edificar a sua igreja. Passe dessa fase de criança, chegue à fase de maturidade e seja uma bênção para o crescimento da obra de Deus. Amém? Deus te abençoe, independente da fase em que você esteja, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. É Ele que nos abençoa, é Ele que nos governa e nos dirige, independente da fase. Últimos dias, tempos difíceis, iniquidade multiplicada, amor se esfriando, dias de falsos profetas, dias de falsos pastores, dias de falsos apóstolos, falsos mestres, mas são dias de derramamento do Espírito Santo, mas são dias de derramamento sobre toda a carne, derrama sobre os filhos, derrama sobre as filhas, derrama sobre os homens, derrama sobre os velhos, sobre os servos e servas, derrama sobre tua amada igreja, derrama. Quero fazer uma oração por você, pela igreja do Senhor. É claro que Deus deseja o crescimento. Como eu disse, não há nada errado em ser criança, desde que isso seja na hora certa, no momento certo. Mas é preciso passar desse momento, é preciso amadurecer, é preciso chegar à juventude. E é bom também que cheguemos à velhice, não é? Para que em todas as fases sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. E eu quero pedir a Deus pela igreja essa manhã, para aqueles a quem Deus falou essa manhã, para o trigo, para os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Pai, eu quero te pedir pela maturidade da nossa igreja, que cada um de nós possa viver estas fases distintas de maneira muito coerente, Pai. Que todos nós possamos passar por estas fases e sermos instrumentos do Senhor em todas elas, Pai. Todas elas são importantes para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. Mas eu te peço, ó Deus, não permita que ninguém volte a uma fase anterior. Não permita que ninguém fique parado numa fase, Pai. Mas que haja um crescimento contínuo da vida espiritual de cada um dos meus irmãos e, por consequência, da igreja do Senhor nesse lugar. Não queremos ser a melhor igreja, mas queremos ser uma igreja verdadeira, Pai. Daqueles que te amam, te buscam e te servem, da maneira como o Senhor nos chamou para fazer.
Abençoa a igreja, abençoa os irmãos, dá crescimento e maturidade a cada um, eu te peço, ó Deus, orando com eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Louve ao Senhor. Últimos dias, Derrama sobre nós, Senhor. tempos difíceis, iniquidade multiplicada, o amor se esfriando, dias de servos maus, dias de virgens loucas, dias de servos inúteis, falsos adoradores, mas são dias de derramamento do Espírito Santo, mas são dias de derramamento sobre toda a carne. Derrama sobre os filhos, derrama sobre as filhas, derrama sobre os jovens, derrama sobre os velhos, sobre os servos e servas, derrama. Sobre tua amada igreja, derrama. Últimos dias, tempos difíceis, iniquidade multiplicada, amor se esfriando, dias de falsos cristos, dias de outro evangelho, dias de enganos e fábulas, comichão nos ouvidos, mas são dias de derramamento do Espírito Santo, mas são dias de derramamento sobre toda a carne. Derrama sobre os filhos, derrama sobre as filhas, derrama sobre os jovens, derrama sobre os velhos, sobre os servos e servas, derrama. Sobre tua amada igreja, derrama. Sobre os servos e servas, derrama. Sobre tua amada igreja, derrama. Glória ao teu nome, Senhor. Derrama sobre a igreja o teu Espírito, Pai. Dá crescimento e maturidade à tua igreja nesse lugar. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos.